Pele Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br e Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Terçou, né, gente? Terça-feira com Rádio 560M, 79.9 no FM, em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio com imagens. Já estou gravando também o programa aqui, em seguidinho ele vai para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Nossos convidados que vêm aqui trazer refresco pra gente, né? Dias quentes. Ivanir Gasparim, empresário, Pablo Carlotto, ele que é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Sejam bem-vindos, duas personalidades de Caxias do Sul. Obrigada pela presença. Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. E vamos lá, né? Mais um dia quente. Nossa, que noite quente. O nosso verão, né? Se despedindo aí, daqui a pouquinho é outono, em alto estilo, né? Em alto estilo. Pegando fogo. Pra ninguém reclamar. Pegando fogo. Que caloraço, é verdade. Foi um verão quente esse, hein? Tem sido um verão quente, né? Isso aí. Bem, bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes. Realmente, eu acho que o calor que estamos sentindo nos últimos dias não é tão normal para a nossa região, né? Mas não esqueçamos que depende daqui 15 dias a gente está reclamando, então vamos deixar assim, Deixa né? quieto, eu também já estou assim, deixa quieto, é o que temos, tá tudo certo. Por isso que e também na nossa região tem muitas pessoas, são pessoas bonitas porque somos pasteurizados, né? Um dia 40 graus e no outro dia 0 grau, então a nossa pele fica sempre esticadinha, né? Então, a gente fica ali no, né? Isso, preservado. Preservar, conservados. Mas o que tem me surpreendido, Beverly Gasparim, é de que os dias são quentes, mas as noites também têm sido quentes. Abafadas. Para um clima tipo serrano nosso, né, de Caxias do Sul, para quem é daqui mesmo, tem estranhado bastante isso. E deixa eu me corrigir, quando eu falei quente, sim, é quente, ponto, do campo do calor, né, da sensação térmica, mas não é um quente como nós já tivemos muitos verões com calor, né, sol tórrido, mas atualmente o que a gente tem visto com o fenômeno não é nem tanto, sim, tem dias, momentos, horas do dia que o sol é tórrido, que é aquele calor tórrido, mas o que mais impressiona é a sensação de abafamento, né? São muitos dias, por vezes até nem tem tanto sol assim, mas é um abafamento que, pelo amor de Deus, né? Mas a semana passada o que me marcou muito foi a quinta-feira. Eu achei aquele dia, assim, o sol estava como aquela música que diz, né? Um segundo sol estava por ali, porque era uma luminosidade, e foi um dia que não tinha nuvens também, principalmente à tarde. Eu estranhei, sendo há mais de 30 anos caxiense, né, por opção, eu estranhei aquele dia. Eu disse, não parece ser um dia de Caxias, isso aqui parece mais um Nordeste, uma outra parte do planeta em que tu tem aqueles dias, sabe, que o sol de fato te castiga, sabe, sem uma brisa, sem um ventinho que viesse de qualquer quadrante. Eu achei bastante estranho aquele dia. São dias diferentes. A questão do clima realmente a gente já ocupou bastante tempo, muitas vezes, falando sobre essas questões, porque de fato ele tá complicado, né? Bom, de qualquer forma, hoje o assunto não é esse, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando disso, e teria, né? Porque o tempo sempre, clima, né? Sempre, enfim, desperta conversações. Mas é necessário um questionamento, uma pergunta, Paulo, que é essa. O clima tem mudado e a gente tem percebido as mudanças. E nós? O que mudamos e o que é necessário mudar? Boa, o Pablo nunca deixa a bola quicando, né, Gasparim? É sempre mil reflexões. Aliás, um pouco disso a gente vai tratar aqui, mas antes de entrar nos assuntos propostos aqui pelo programa, eu não sabia, não tinha me atentado que hoje é dia de São José. E é um santo que o Pablo estava... Eu vou deixar ele contar, porque é ele que sabe do assunto, né? Bom, dia de São José. No mundo tem toda uma repercussão. O dia de São José nós temos o privilégio de ter praticamente 2 dias durante o ano, certo? Tem agora, né, hoje, dia 19 de março, e temos o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, dia de São José operário. Mas o dia 19 de março, ele é singular, por quê? Porque São José é o patrono da Igreja Católica no mundo todo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é de que em muitos países se celebra hoje o Dia dos Pais. Outro, em muitos países se celebra hoje o Dia da Família. Dia da Família. Então, o mundo todo hoje vive em sintonia com uma data, eu diria o mundo católico, tá, Gasparim e Bever,
uma data muito singular. E essa data, ela tem um outro reforço muito grande. Se você for pesquisar sobre a vida de São José na Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, você encontra N relatos de pessoas que sobreviveram, de situações que aconteceram através da invocação, a devoção a São José, principalmente na Europa. E isso marca uma espiritualidade. E com o Papa Francisco vem todo um acréscimo à devoção de São José, por ele ser devoto também de São José, ter escrito, né, documentos sobre a devoção a São José, traz hoje para o universo afetivo das pessoas que têm necessidades, que precisam de trabalho, que precisam de moradia, que precisam superar uma dificuldade ou outra na vida, tem recorrido a São José. E isso faz com que uma boa parcela da humanidade tenha um ponto de inflexão hoje, de reflexão, de oração, de devoção e assim por diante. Então, para mim, é uma data singular. Nós temos um colégio São José significativo na nossa cidade, nós temos várias congregações religiosas em Caxias do Sul que têm a devoção de São José, tem um marco sobre São José na sua própria história. Por exemplo, as Irmãs Scalabrinianas, a qual eu faço parte da família Scalabriniana, tem um fato fenomenal de São José. Lá numa casa delas, lá em Piacenza, no norte da Itália, por causa da devoção de São José, caiu uma bomba na Segunda Guerra Mundial e não explodiu. E isso, há anos após anos, é relatado como um elemento da oração que faziam a São José. E tem outros detalhes lá também sobre a devoção a São José que eu acho fenomenal. Olha que interessante. Alguma, enfim, observação Bem, sobre? Não é um santo que eu tinha uma devoção, mas te ouvindo falar, como a gente aprende, né? E na verdade é o seguinte, a pergunta é por que tem colégio, por que tem isso, tem tudo, e às vezes a gente não se dá conta disso. Acho que parabéns, Pablo, por ter trazido esse assunto, mas acho que esse alinhamento entre São José, família e paz, aliás, eu não sei se no mundo hoje, quem é que está mais sendo combatido, se é até os cristãos ou se é a família, né? Eu acho que nós temos que repensar, tá? E as consequências, né? E eu falei no programa passado, outro, se não me engano, será que nós estamos colhendo ou estamos plantando ainda esse absurdo, né? Do ataque, principalmente à família. E eu vejo, via música, de todas as maneiras, né? A família, de alguma forma, ela é atacada, né? Com novas armas, né? Mas que as consequências, elas vêm aí na frente, não tenha dúvida disso, né? E não é sobre moralismo, né? Às vezes as pessoas confundem isso que você está falando, né, Gasparim? É um moralismo. Não é um moralismo, mas é defender uma estrutura social, né? A estrutura social, comunidade, a estrutura social da família, sem ela, todo mundo fala, né? Que alguém que teve muito sucesso na vida, qual o teu seio, mesmo as que a gente pensa mais desestruturadas possíveis, né? É ali que a gente se constitui, né? Na verdade, hoje, Gasparim, há um ataque, né, na minha percepção, a tudo aquilo que leva ao indivíduo, ao ser humano, segurança, conforto, tranquilidade. Paz de espírito. Porque há uma lógica que se quer no mundo que as pessoas fiquem em constante estado de medo, de ansiedade e assim por diante, de insegurança e tal. Por quê? Porque isso gera mais lucro para aqueles que precisam vender remédios, precisam vender ideias, precisam se firmar em cima de ideias para chegar ao poder ou se manter no poder e assim por diante. É claro, obviamente, que algumas organizações, tipo religiões, vão dizer, num determinado momento, que estamos sendo atacados. Enquanto religião. Não, é enquanto projeto de humanidade. Enquanto projeto de humanidade, certo? De que tudo aquilo que leva conforto, segurança, referência ao indivíduo está sendo paulatinamente destruído. E não é de hoje. Hoje, talvez, nós tenhamos mais evidências sobre isso. Um pouquinho maior clareza do que está acontecendo. Mas nós temos que perceber quais são, de fato, lá as causas disso e quem ganha com isso e quem se estabelece no mundo enquanto poder, motivando essas ideias de enfraquecer a família, os laços de amizade, os laços afetivos, e enfim, um monte de coisa que vem na Mas eu gostaria de voltar a São José e ler aqui, se me permite, Bever, uma frase que eu acho que
que resume muito do São José, que foi escrito por São Jerônimo há muito tempo. Ele diz assim, ó: o maior santo que já viveu não era diácono, nem padre, nem bispo, nem papa, nem monge. Ele era marido, pai e trabalhador. Ai, que bonito isso. E eu fui buscar a oração, tá no site do Vaticano hoje, né? Oração a São José, que eu não conhecia. Posso executá-la? Pode. Me senti imbuída de vontade, de desejo, né? Oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guia-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Bonito, né? Amém. A figura de São José popularizada nos últimos tempos é aquela figura de São José deitado. Mas não é a questão de deitado porque está cansado, deitado porque está com preguiça e tal, mas é que foi deitado que São José teve o sonho que de os anjos falando com ele, né? E aí essa questão de nós temos que nos tranquilizar para ouvir a voz de Deus. E como nós fazemos isso num mundo hoje cheio de apelos para evento daqui, evento dali, agenda daqui, agenda dali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, mesmo na modernidade, mesmo no dia de hoje, cheio de apelos para uma vida de alteridade, nós temos que pensar também em como nós nos trabalhamos em tempos ou em momentos de ensimesmamento. Aquele momento em que eu silencio para ouvir a voz de Deus. Nossa, bonito demais. E aí vem uma das pautas do programa Propostas, eu acho que ele acaba que não é necessariamente, mas acaba que casa, né, com o que a gente está falando, que é este olhar para as estruturas, que é este reconhecer também de figuras, né, que nos inspiram a olhar para tudo isso. E a primeira questão tem a ver com essa questão aqui da risada, né? Eu vou trazer isso porque me fez sinergia aqui, que era uma proposta. A gente fala muito do poder da palavra. Ano passado eu sei que nós fizemos alguns programas sobre isso, né? Seja na linha da comunicação, da persuasão para a venda, Gaspar. A gente fala muito disso, a importância que tem também não gerar conflito, né? De ideias, conflitos de eu disse, mas tu não entendeu, tantas coisas, né? Mas a palavra, quando ela é feita a oração, também ela é um canal importante, né, para as pessoas de uma forma geral, independente da religião que a pessoa tenha. Tem muitas religiões que têm diferentes formas de fazer oração e todas elas são válidas, né? Porém, a gente não dá, talvez, a importância, o tamanho da importância que tem o rir, né? Então, a frase diz o seguinte: aprender a rir mais. A risada é tão sagrada quanto a prece. Veja bem, não é o sorriso. Sorrir a gente pode disfarçar, né? Agora, a risada é difícil. Gargalhada. É, aquela risada, sabe? Eu sei que tem gente que ri de nervoso. Também tem um papel ali, né? Mas eu acho que não é dessa risada que o Osho, uma frase atribuída ao Osho, está falando. Eu acho que é justamente essa risada que exala de dentro uma alegria. A alegria de viver, a alegria de estar com pessoas, a alegria de ser, de pertencer, a alegria dos nossos próprios erros, né? Quando a gente ri da gente mesmo. E a gente não dá valor a rir, né? Então ele fala, aprender a rir mais, não é sorrir, a rir mais, né? E que essa risada é tão sagrada quanto uma oração. Vocês concordam com isso? A gente desaprender um pouco a rir, a encontrar motivos para gargalhar? Bom, eu deixaria uma pergunta, provavelmente, não para o Pablo, nem para a Beverly, mas quem está nos ouvindo nesse momento, há quanto tempo você não dá uma bela gargalhada? Né? Por que eu falo isso? Sabe que hoje eu fui chocado, tá? Quando eu abri a empresa hoje, o primeiro cliente, há mais de 30 anos eu conheço, tá? Tem a minha idade praticamente, é do interior, plantador, planta parreira para colher a uva. Mas assim, ó, ele veio comprar um material de pesca, mas ele me disse, o que está acontecendo, né? Cara, quando nós não tínhamos nada, nós íamos pescar, sobrava tempo e tal, o que está acontecendo? E a pessoa, assim, de coração aberto, e aquilo me chocou realmente, e ele me dizendo que fazia uns 3 anos já que não ia pescar com os amigos. Mas o que aconteceu? Ou seja, nós estamos tão próximos, ou seja, nós temos automóvel, nós temos material de pesca, nós temos aonde ir, nós temos, se precisar, nós temos o telefone, eles nos acham em qualquer lugar. Assim, ó, ele me
caiu os butiá do bolso, Beverly. E é uma realidade, ou seja, você começa a pensar que faz 3 anos que você não fala com um amigo, aquela turma da faculdade que a gente se reunia seguido, meu Deus do céu, e eu não sei se é a idade isso, tá, Pablo? Ou seja, depois dos 50, 60 e tal, mas, meu Deus do céu, ou seja, você tem tempo, você tem coisa e você não está fazendo as coisas. O que nós estamos fazendo, afinal, no nosso dia todo, né? Verdade. Então, por isso, talvez falta risar, né? Falta risada, porque você está num circuito, né? Nós estamos numa velocidade. E aí você pega a gurizada hoje, né? Em vez de ficar deitado como São José para meditar, eles estão deitando no divã de um psicólogo, né? Do psicólogo ou de um psiquiatra. Né? Então a pergunta que eu deixo no ar é essa, que realmente me chocou, tá? Um cliente terminou de tirar uva e ele dizia, exatamente, terminar de tirar uva, nós íamos para a praia, sobrava tempo de nós ficar 15 dias, um mês lá. E hoje eu não consigo ficar 3 dias fora de casa. O que está acontecendo? Ou seja, e na verdade não é produtivo, tá, Bárbara? Não é que você esteja produzindo. Sim. Você está amarrado. A nossa vida ela acaba ficando pesada. E eu não sei se essa velocidade do tempo que os meios de comunicação, principalmente os digitais, nos propiciou, ou esse bem-estar, né? Na verdade, eu conheço também conhecidos meus que estão pesados porque tem que cuidar uma casa da praia, tem que usar a casa de campo, tem que cuidar dos filhos. Ficou uma vida estressante e pesada. Mais ou menos aquele casal, tá, Beverly? Que o sonho era ter um apartamento de 1.000 metros quadrados e hoje a mulher fica estressada porque ela não consegue limpar todos os dias aquela casa, entendeu? Ela virou escrava da sua casa, né? E ela buscou, no início, o início era a sua liberdade, entendeu? E aí chegou lá e descobre que é um sonho e hoje é um pesadelo, entendeu? E você fala com o marido dela, ele só não se separa, não vai embora porque custa muito caro, como se diz, né? Mas não tem outra. Mas deu para entender que é para pensar, eu não tenho a resposta. Mas cada um que está nos ouvindo agora, né? Principalmente quem está hoje na Rádio São Francisco nos ouvindo, se fazer essa mesma pergunta, né? Afinal de contas, o que está acontecendo que a gente não sobra mais tempo para visitar? Agora, volto a dizer para você, né? Sobra tempo, o dia que morre alguém, a gente dá um jeito de ir, né? Mas, de repente, e por que você não foi antes, né? Então, essa é a minha pergunta, tá, Beverly? Essa corrida maluca que nós estamos, onde é que nós queremos chegar? Existe andando um pouquinho do lado do que tu falaste, Gasparim, existe um quê, digamos assim, nas redes sociais e de modo geral, a partir do que se publica, de que é melhor você manter o teu rosto fechado, é melhor você manter o teu rosto sisudo e mostrar para os outros que você é sério, ou que você está preocupado, ou que você está triste, ou que você está sofrendo. Há muito mais incentivo para essa postura do que um semblante sereno, tranquilo, que demonstra a alegria de viver, que abre portas para, então, a gargalhada. Aquela pessoa, aquele ser que entra nessa dinâmica de manter o rosto fechado e tal, tudo, não seja hipócrita, mostre para os outros que você está sofrendo, que você está magoado, que você está ressentido, que você é bom de briga e tal, tudo, são aquelas pessoas que alimentam a indústria da beleza, a indústria dos procedimentos, a indústria etc, etc. Mas eu gostaria de falar o seguinte, são justamente essas pessoas que hoje acham que querem e, de fato, serem donas do mundo. Dizer a moda, dizer a forma de pensar, dizer para que lado o mundo gira, certo? E aquela pessoa que é da gargalhada, aquela pessoa que é do sorriso, está sendo minimizado, no meu ponto de vista. Aquela pessoa do olhar carrancudo, do olhar sisudo, hoje é aquela pessoa que, para gargalhar, precisa de um incentivo, de uma droga, de um álcool, de algo no gênero. Já perceberam isso? Eu já percebi. Tem uma coisa que, para mim, né, pode ser que seja na bolha que eu vivo, nos lugares que eu frequento, mas tem me chamado muito a atenção, assim,
como de uma forma assim mercantil se usa atributos que são extremamente da alma humana, por exemplo, o atributo da gargalhada, o atributo do sorriso, mas com fins de lucratividade, com fins de ganhar alguma coisa, né? Eu acho assim, não estou querendo, quem sou eu na fila do pão para julgar qualquer pessoa, né? Mas me parece assim tão desapropriado a gente usar mecanismos sem essa verdade, sabe? Porque eles têm um poder ali. Ali está embutido um poder e às vezes a gente não sabe o poder que tem e usa de uma maneira que nem uma arma, né, Gasparim? Você tem uma arma, a gente reconhece que ela tem um potencial de fogo. E aquele potencial de fogo tá ali, a gente querendo ou não tá ali como potencial, né? E eu usar indiscriminadamente em qualquer situação. Não pode usar indiscriminadamente. Então, se usar, ter consciência do para que tá usando e ao ter consciência, levar em consideração que tudo que se faz, Pablo, tudo, absolutamente tudo que a gente faz tem consequências. Mas assim, ó, um paralelo à arma, eu acho o seguinte, tudo na vida é uma arma. Uma gargalhada no lugar errado é uma arma, concorda? A água, a falta da água, o excesso da água é o que mais mata pessoas no mundo hoje. O fogo, a falta e o excesso de fogo, nós temos coisa. Então, acho que agora a nossa vida também, eu falava um pouco do ataque na família, nos pais, nas tradições, mas também nós perdemos um pouco de uma certa liberdade, né? Eu acho o seguinte, tudo bem, eu acho que nós temos que controlar tudo que nós falamos e tal, mas ontem eu via num programa de rádio a dificuldade também hoje do pessoal que faz piadas, que fazem... Stand-up. Mas assim, em programas mesmo, no auditório, ou seja, porque ele comentava, né, que ele fez uma piada tal e uma pessoa levantou gritando, né? Ou seja, o limite hoje entre você, de uma piada ou de um ator, por exemplo, de uma palavra, de você ser cancelado ou processado, é muito grande hoje. Qualquer, assim, ó, precisamente nesse, e não é no Brasil, eu falo do mundo, né? Mundo. Então, vejam, por exemplo, aquela foto da princesa, né? Olha o que... Que gerou, né? O que gera, meu Deus do céu, é algo assim. E você falou muito bem, nessa polaridade que tem hoje no Brasil e no mundo, tá? Se você pegar a Rússia, tá assim, se você pegar Cuba ontem, com grandes protestos em Cuba, se você falar nos Estados Unidos, se você falar na China, quando um dia desses vai dar, sabe, se nota isso, e ao mesmo tempo você pega alguns, às vezes, meios de comunicação enormes, eles também propiciam essa disputa, né? Então você acaba tendo uma situação muito difícil. Eu vejo como, principalmente nas entidades que eu participo ainda e participei, como é difícil até se fazer um discurso hoje. Porque o risco, eu sei assim, aconteceu no passado, né, depois fui candidato a vice-presidente, que aconteceu em Caxias, né, de uma colocação que ele fez dos índios, né. Eu vi ontem, por exemplo, também, uma colocação de uma pessoa que hoje está pedindo desculpa, né, de quem, por exemplo, dá luz à vida, né, a mulher ou o homem, assim, ó, então nós estamos engasgados, a gente não consegue praticamente se expressar. A gente está tão preocupado com o formato que se esquece do conteúdo. Não é que um seja menos, não é que não tenha relevância, mas às vezes tem um exagero para um lado, né? Que acaba que o que realmente é relevante, né, no frigir dos ovos, acaba passando despercebido, né? Eu assim, ó, vamos olhar também sexo masculino e feminino, tá? Puxa vida, se a gente vê uma mulher que ficou bonita, ou seja, ela foi no instituto, ela colocou a melhor roupa, ela fez uma coisa diferente, eu não sei mais se eu, como homem, posso olhar para ela. Deu para entender? Vamos lá. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Entendeu? Ou seja, aí eu me pergunto, tudo bem, mas ela fez tudo isso, então, e eu não posso olhar para ela? Claro que com todo respeito, eu não estou aqui comentando, mas deu para entender que existe isso, e você verifica também na gurizada, né, principalmente os mais jovens, eles estão perdidos, porque de uma hora para outra eles podem ser chamados na diretoria, como eu fui chamado, o tempo que eu como professor, pelo meu chefe, né, numa piada que eu falei em sala de aula. Eu fui chamado. Isso me marcou, porque não é possível, né? Ou seja, e de alguma forma, mas eu sou progressista, mas eu não aceito isso. Eu sou... Então,
tudo isso coloca também, a gente trabalha na retranca. Eu imagino hoje um professor, principalmente de primeiro e segundo grau. Assim, ó, essa colocação. Vamos colocar também as forças de segurança. Eu falo muito com o pessoal da a Brigada Militar, ou Polícia Civil, Polícia Federal, não interessa aqui o órgão. Eles estão também numa situação muito difícil, sabe? Então, porque o primeiro tudo é filmado hoje, tá ok? E você mostra o que você quer. Então, assim, ó, essa colocação. Então, eu acho que essa cara fechada, sisuda, como se diz, né? Talvez tenha nesse efeito, né? Que você tem que manter, inclusive, a tua vestimenta, porque o teu rosto é o teu vestimento também. Você acaba replicando no teu modo de vestir. Eu penso só um pouquinho, Bebe. Eu penso no estado humano de insegurança que se fica do indivíduo e da coletividade. Porque se você, como profissional, seja de qual área hoje, você vai se manifestar e tem esses limites que você tem que cuidar do verbo, da palavra, do adjetivo, do olhar, como tu falavas ali, como que isso replica ou como que isso incide numa sociedade? Então, veja bem, se hoje nós estamos numa crise da sociedade, e é da economia, é da política, é social e etc., tem essas nuances também. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos caminhando a passos muito curtos de pensar o comum, pensar como nós queremos o mundo, como nós queremos a sociedade. Porque até há pouco tempo nós tínhamos um consenso. Hoje não temos mais esse consenso. E nós temos que caminhar para um consenso porque é ele que nos ajuda a ter uma segurança pública, uma segurança social, uma segurança familiar, uma segurança educacional, uma segurança profissional mínima que você possa exercer os teus dons e talentos. Certo? Então, hoje, se você olhar bem, o jovem ele está inseguro, porque há um mundo inseguro em todos os seus elementos. Por quê? Porque nós não estamos ainda parando para pensar o comum. E quando nós paramos, eventualmente, é para daqui 4 anos. E logo depois que passam as eleições, de modo geral, a gente já está dizendo, e a próxima eleição? Não tem acontecido isso no Brasil? Mal tomam posse prefeitos, governadores, a gente já, nem meio ano depois, já está dizendo, não, temos que preparar agora o cenário da próxima eleição. E isso tem um peso social muito grande. Nas empresas também, vamos pensar esse ano, não, mas e o ano que vem? Calma lá, esse ano está iniciando ainda, mal colocamos os projetos para acontecer. Não, mas nós temos que estar pensando em 2025, porque 2026 é muito importante. Sempre na frente, não se esquece de viver o hoje, né? Sobre essas questões de eleições que vocês acabaram mencionando como cenário aqui, deixa eu só passar uma informação de uma prestação de serviço. Acabamos de receber aqui do Edson Borowski, né, que está num dos cartórios aqui de Caxias do Sul, cartório eleitoral, e ele lembra que hoje, dia 19 de março, a Universidade de Caxias do Sul está promovendo uma atividade, né, formativa, que é o painel Eleições 2024, Perspectivas e Desafios. É um evento que acontece no UX Teatro a partir das 19h30, hoje, né, no campus sede. O presidente do TRE do Rio Grande do Sul, a desembargadora Wanderlei Terezinha Tremeia Kubiak vai estar presente e considerar também assim atividades alusivas à imprensa, entrevistas e tudo mais. E é um evento que a comunidade é convidada a participar, né? Então são processos de engajamento social bem interessante. 11h35, vamos gargalhar. Vamos rir mais, né? E se não encontrar motivo, eu sempre gosto daquela máxima que é nipônica, né? Os orientais, eles têm... Uma vez eu aprendi isso com alguém que foi para a China e eu achei tão interessante, nunca mais esqueci, fazem muitos anos já, que era essa cultura de a gente começa sorrindo por cultura, depois a gente encontra o motivo, né? Tanto é que você pode observar que normalmente as pessoas que são todas elas, né, do Oriente, China, Japão, Coreia, todos aqueles países ali, normalmente eles têm um sorriso estampado no rosto e não é falso. A gente consegue sentir que não é por cultura, é um sorriso. Às vezes não é aquele sorrisão, nem uma gargalhada, mas é um sorriso que denota gentileza. E eles procuram ter isso no trato como cultura, porque desenvolveram isso. Por que a gente não pode desenvolver o hábito de vez em quando também achar motivos para dar risada, né? Rir de si mesmo. Sei lá, a gente faz uma coisa errada, dá uma gargalhada, olhar alguma coisa que nos divirta, encontro com amigos, né? Dá gargalhada, porque tanto é bom quanto se fosse uma oração.
Bacana isso, né? Que bom. 11h36. Vou pedir licença, então, aqui aos convidados. A gente vai fazer um intervalo. Muitos ouvintes participam para sinalizar que estão juntos. Salete, Neuzi, duas Saletes. Salete Gonçalves, a Saletinha, a Leia, a Lili, a Beatriz, o José, a Aninha estão conosco, tá? Tem na live também gente participando. A gente atualiza o intervalo e, na sequência, a gente já está de volta. Não sai daí. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 26 graus. O governo federal está fazendo um baita investimento no Rio Grande do Sul com as obras do novo PAC. É mais mobilidade com a duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. É mais saúde com a reforma e ampliação dos hospitais universitários de Santa Maria e de Pelotas, novas unidades básicas de saúde e novas ambulâncias para o SAMU. É o governo federal, é o novo PAC. Um baita investimento no Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/novo PAC. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Porta aberta. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 19. Paleta bovina com osso pedaço, R$16,90 o quilo no Super Apollo. Queijo fatiado Santa Clara, 150 gramas. Lanche ou mussarela, R$6,99 cada no Super Apollo. Estique de frango sadia, 100 gramas, R$1,49 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, 11h40. Bom dia para você. Estamos de volta com o Tá na Pauta, espaço aqui de conversação, assuntos muito variados todos os dias. Nas terças-feiras, reunimos essa dupla aqui, né? Que agora já posso dizer dupla de amigos, né? Antes eram conhecidos, nem sei se eram conhecidos, acho que não, lá no início não, né? Não. Ivanir Gasparim, no setor empresarial, o Pablo Carlotto, sempre educação, professor. Atualmente ele é o coordenador dos leigos missionários escalabrianos que circulavam em bolhas diferentes, né? E a gente vai formando amizades, né? Isso é muito, muito, muito interessante. A Isabel via apenas tentando me ligar. A Isa manda o WhatsApp, viu? Não consigo atender telefone de aqui agora por vídeo, tá? É o mesmo canal que a gente usa para conversar no programa. Estamos em live no Facebook. Falamos um pouquinho sobre o dia de São José, sobre a questão da família, né? A questão estrutural. Falamos também sobre rir, né? Rir como algo que é sagrado, que tem um poder e que a gente pode desenvolver um pouquinho mais, né? Como treinamento, como disciplina. E além disso, eu queria trazer para vocês hoje também, aqui nesse grupo, uma coisa que eu sei que o Gasparim sempre fala, né? Mas é que a frase tá bonita, a frase tá bem feita, vamos trazer para o programa hoje, porque é isso, né? A frase é: apoie os negócios dos seus amigos, como você apoia os famosos que nem sabem que você existe. Gente, isso é um fato impressionante. Essa semana
Por que esse assunto ganhou força? Nessa semana, e não quero desmerecer nenhum grande negócio relacionado ao que eu vou dar como exemplo. Sim. Todos têm o seu valor, cabe. Né? Só que às vezes a gente dá muita ênfase, só um outro lado se esquece que tem um também tão valioso quanto, que eu acabei comprando trufas. Né? Tem aquelas coisas, né, de ação de pessoas que estão fazendo, e comprei trufas. Acabou que a trufa era boa de um jeito. Pablo e Gasparim, mas de um jeito, que eu quero dizer para vocês que eu não sei quantos quilos já nessa brincadeira, né, de comer trufa. E é um negócio local muito bem feitinho. E não é necessariamente um amigo, mas eu estava me dando conta que às vezes a gente conhece alguém que, sei lá, faz coisas que a gente usa. Um corte de cabelo, uma maquiagem, elaborou um produto, tem uma loja de produtos de aventura, sei lá, eu não sei. Tantas coisas que a gente sabe que tem e a gente fica defendendo coisas que estão muito distantes de nós. Não só no ato de comprar, não só de ir lá e comprar alguma coisa, mas no ato de ajudar a divulgar, no ato de dizer, você sabia que tem? Você sabia que o Gasparim faz tal coisa muito bem feito? Você sabia disso? Porque às vezes a gente não fala. E aí a gente fica falando lá da internet, né? Lá longe de nós, sei lá, onde? E a gente fica. E a gente gasta tempo com aquilo, né? Gasta uma energia. A pessoa nem sabe que a gente existe, né? Não vai mudar a vida daquela pessoa. Agora, assim, como comerciante, mas também como vivência, tá? Eu acho que nós, como seres humanos, somos assim, ó. Não te preocupe, se você estiver mal de vida um dia, estiver nas últimas, vai ter um monte de gente visitando, tá, Pablo? Mas se você tiver sucesso, o sucesso teu vai ser sozinho. Na hora do sucesso, poucas pessoas vão te elogiar ou vão chegar perto de você. Entendeu? O mundo é engraçado. Eu sou do interior de Caxias e eu não tinha bodega lá. Eu não era dono de bodega. Mas eu via meus vizinhos, familiares, que quando não tinham dinheiro, compravam da bodega do vizinho. Botavam no caderno. E quando tinham dinheiro, eles iam comprar no estranho. Eu vejo, por exemplo, em alguns amigos meus, que nunca visitaram, talvez, a bodega da Beverly, mas o dia que precisa fazer um rifão, vão bater na Beverly. Verdade. Então, esse mundo, ele é um pouco ingrato nesse ponto, tá? Então, assim, ó, claro que dinheiro é uma coisa, amizade é outra, mas assim, não precisa ser amigo, mas assim, ó, que não falasse tão mal também, mas porque lá, porque... Pessoal, se você conseguir reunir se você ajudar um conhecido, esse recurso volta para você. Verdade. É que nem uma cooperativa. Eu quero dar um exemplo simples. E é uma questão de justiça. É justiça. Para além da questão financeira, é justo. Porque na hora que você precisar, você só tem uma maneira. Claro que os maiores débitos, os maiores tufos da vida de qualquer um que produz trufa, por exemplo, é os conhecidos. Porque no conhecido ele vai vender o caderno, ele vai vender para fazer um Pix depois, etc. Esse é o dilema. E para um estranho, você vai exigir o cartão, vai exigir um monte de coisa. Então, se você falar com muitos comerciantes, industriais, prestadores de serviço, então, se você tem uma loja de fazer unhas lá no bairro, na hora que a vizinha não tem dinheiro, ela vai lá e pedir, e você vai fazer. Você marca ali, paga depois, tal. E aí você, depois, se eu recebesse tudo que eu tenho para receber, não precisaria mais trabalhar. Por quê? Porque se fosse um estranho, você não vai dar essa oportunidade de fazer o trabalho e não pagar. Então é o seguinte, eu acredito o seguinte, ó, que o sucesso... agora, são pessoas, algumas amarguradas, que não querem dar a oportunidade do amigo se dar bem. Então é o seguinte, aquela pessoa que dá gargalhada, aquela pessoa feliz, ela primeiro dá uma chance para o conhecido. Entendeu? Pelo mesmo preço, não estou aqui cobrando mais nada, sim, entendeu? Sim. E eu dou um exemplo muito simples. Como é que funciona uma comunidade? Vamos supor que o Pablo seja um representante comercial. Ele chega em Santa Lúcia do Piauí para dormir às 6h30 da tarde. Chega no hotel lá de Santa Lúcia do Piauí e diz o seguinte, quanto é que é uma noite? R$200. Eu posso olhar o quarto? Não, para olhar o quarto você tem que depositar os R$200, porque de repente você vai usar. O Pablo vai até o quarto, deixa os R$200 no hotel. O hotel está devendo no supermercado, corre lá para pagar porque não tem mais crédito.
o dono do supermercado pega os R$200 e paga a pessoa que vende carne para ele, porque não está mais entregando carne. O cara que vendeu a carne paga o seu açougueiro, porque o açougueiro está sem receber. O açougueiro vai correndo no hotel pagar os R$200, porque vai ser despejado, ele mora no hotel lá, hotelzinho. E pagou o hotel. Naquilo, o Pablo desce do quarto, dizendo, me desculpe, eu tenho que voltar porque eu tenho um programa com a Beverly em Caxias. Se eu não for, eu perco o emprego. O dono do hotel pega e devolve os R$200. Quem deve para quem? Ou seja, você pagou todas as dívidas daquela comunidade graças a só a reserva do hotel, nem pagou. E funcionou. Então é o seguinte, a economia local, entendeu? Quando você dá um dinheiro, por exemplo, local, você compra a uva local aqui. Então, assim, ó, ajuda toda a comunidade. Tem uma cadeia toda. E uma cadeia. Né? Uhum. E muitas pessoas começaram fazendo uma torta para a vizinha, e hoje é uma das maiores docerias da nossa cidade, do supermercado, é a mesma coisa. O supermercado começa de uma mente pequena, sem esquecer as grandes corporações, mas eu acho o seguinte, ó, mesma coisa, se tem algo sobrando, sempre tentar doar também para um conhecido, entendeu? Uhum. Esse dia eu vi um aparelho de criança, novo praticamente, do lado de um lixo. Eu fiquei muito chateado, sabe por quê? Porque o Pablo, como exemplo, tá, Pablo, quando você descartou aquela boneca, vamos colocar uma boneca nova, praticamente pouca usada, no lado do lixo, a chance de alguém pegar que não precisa é muito grande. E a chance de pegar aquele produto e talvez derreter ele para usar o plástico também é muito grande. O que você poderia fazer? Primeiro, algum vizinho, algum irmão vai usar, que nem antigamente os livros se fazia isso, a roupa. Uhum. Ou entregar para o Frei Jame ou para alguém que vá dar um destino certo adequado, àquilo. Né? Então é o seguinte, ó, claro que tem muita gente que não é nem ajudar, tá, Beverly? A palavra é por que não, né? Privilegiar os conhecidos, mas os conhecidos no sentido de mesmo preço, mesmas condições. Eu não estou discutindo aqui valores diferentes. Agora, você procurar sempre a pessoa conhecida, amiga, para pegar um preço menor, ou a prazo, ou para pedir um prato de farinha ou de sal do vizinho, né? Não é o momento apropriado. E tem a ver, Pablo, com essa questão também de a gente ter a capacidade de ficar alegre com a alegria dos outros, né? Porque a gente está falando de várias questões que são do campo prático, né? Mas vejo que tem ali também uma questão conceitual. Quem não é capaz de ficar alegre com a alegria do outro incorre em todos esses pecados, né, que o Gasparim acabou de mencionar. Na origem da tua fala, Beverly, tem um elemento bem de hoje, que é a questão assim, ó, para ajudar o outro, o negócio do amigo, não precisa necessariamente você comprar o produto, certo? Porque aí incide duas coisas fabulosas do dia de hoje que a gente não está sabendo usar, que é o poder da atenção e o poder da palavra, certo? Nós falávamos agora há pouco, né, os limites de você ter um discurso, ter uma fala e eventualmente alguém num ponto, numa palavra, num jeito de dizer a palavra, te crucificar, te cancelar e assim por diante. Dentro do poder da atenção, hoje, nós temos aí o visualizar, o curtir, o compartilhar, o comentar. Então, se você tem hoje, a maioria dos empreendimentos, os negócios, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Face e tal, custa visualizar, custa curtir, é o poder da atenção. E quanto mais visualização, quanto mais curtida, mais lá, né, o sistema, a inteligência artificial vai disponibilizar aquele conteúdo para outras pessoas. Eis o poder, entenderam? Então, veja bem, hoje tem empresas e tem escritórios e tem, enfim, organizações que pecam nesse sentido, Gasparim, porque nem sequer os próprios funcionários visualizam. Verdade. Nem sequer os próprios funcionários curtem aquela publicação que a empresa fez. Por quê? Porque parte daquele pressuposto, olha, a empresa está fazendo, é para os outros, não é para nós. Mas a própria empresa tem um poder muito grande de que se todos curtissem e compartilhassem, não é só o marketing, não, todo mundo deveria ao menos visualizar, porque gera um efeito
em cadeia dentro ali das redes sociais e assim por diante, muito grande. Então, o poder da atenção é o tempo que você dispõe para aquilo. E o poder da palavra está no comentar. Ainda hoje, o maior marketing, tu sabe como empresário disso, né, Gasparim, que é o que o cliente fala, o que a pessoa... Melhor vendedor do mundo. Sabe, que vai comentar, que vai dizer, fui muito bem atendido, o produto é maravilhoso, não sei o que e tal, tudo. Teve um pequeno dano, eu fui lá. Esses dias alguém disse, Pablo, eu fiquei surpreso. Eu cheguei em casa, o produto não funcionou. Voltei lá para a loja... O funcionário já estava com outro produto na mão já para me entregar, porque eu havia dito, olha, liguei dizendo, não está funcionando. Mas não falei que eu iria lá devolver. Mas quando eu cheguei lá, eles já estavam prontos para... E não me questionaram, e não perguntaram nada e tal. E ele disse assim, é uma loja que eu vou voltar. Veja bem, eu fiquei impressionado. Eu nem sabia que a loja existia. E potencializar pessoas, negócios, empreendimentos, porque o que eu penso, assim, pode ser que seja um equívoco meu, mas é uma fé que eu coloco nessa forma de pensar. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, eu quero tudo. Não, você não vai ter tudo. Eu consigo lidar, por exemplo, um negócio, né? Meu negócio abarca uma quantidade de produtos e serviços. Ele não vai, uma indústria, uma quantidade, não vai ser tudo. Então, eu conheço outras pessoas que fazem muito bem coisas que eu não sei fazer. Por que não potencializar essas pessoas para as coisas? Sabe, essa ideia de concorrer ou ser motivado apenas pelo dinheiro? Eu vou se eu ganhar. Quanto tu me paga para alguma coisa? Poxa, tem coisas que se a gente acredita, é um valor para nós, e eu puder potencializar aquele valor que é sagrado para mim, para minha comunidade, por que eu tenho que fazê-lo só para ganhar? Por que eu tenho que ir participar? Por que eu tenho que apoiar para ganhar? Por que eu não posso apoiar pelo simples prazer, desejo de ver uma coisa ser bem sucedida porque vai ser bom para todos? Agora, a Beverly tem um poder da comunidade, tá? Eu posso falar, não vou citar nomes aqui, mas fui diversas vezes jurado também de rainhas, tá? Não, festa da uva não, mas rainhas, aqui tem muito rainha, né? E na entrevista das candidatas, uma me disse, um dia eu vou querer sair dessa comunidade porque nada dá certo, que se um cara inventar uma coisa, o vizinho destrói, tal. E eu comecei a acompanhar essa comunidade e é verdade nesse ponto. Ou seja, nós temos o poder. Quem é que pode... Vamos falar da nossa maior festa do Brasil comunitária, Festa da Uva. Quem é que tem o poder de destruir a língua do caxiense? De alguns caxienses. Como tem o poder de exaltar ela. Então, assim, por exemplo, mas eu não vou na festa para comer polenta. Cristo, esta polenta não é para ti. Tu tem que ser um pouquinho mais inteligente. Eu quase falei mas deu para entender, ou seja, mas ao mesmo tempo esse homem, ele vai lá, não sei, do Nordeste na praia e come lá um mexido lá que é uma sopa de peixe com farinha e diz para 4 vezes que ele foi para lá e é maravilhoso. Mas, cara, respeita a cultura, cara. É verdade. Então, o poder nosso, nós temos o poder de destruir uma padaria, como exemplo. Nós temos o poder de destruir, como já foi destruído em Caxias, um dos maiores fazedores de biscoito, porque inventaram o rato, né? E a fiscalização e tal, e depois provaram que não tinha nada. Né, que era aqui embaixo em São Pellegrino. Isso aí foi a maior vergonha de Caxias. Nós temos aí, a fiscalização tem esse poder, mas a comunidade tem esse poder. Começar a falar e hoje, em 24 horas, dá a volta ao mundo. Né? E no passado aconteceu isso com essa empresa, depois pediram, mas não aconteceu nada. É que nem a reputação. Vamos lá. Nós tivemos hoje, essa semana, absolvido, uma pessoa que ficou quase 1 ano preso, um morador de rua. E eu não vi ninguém levantando a bandeira em respeito ao ser humano. Não se faz isso com nenhum animal. Então, nesse ponto seguinte, nós temos... O caxiense, nós somos... É muito mais... É mais fácil você convencer um estrangeiro que Caxias tem tudo do que o próprio caxiense. Nós temos... E aí, esquecendo um pouco agora da trufa, da coisa... Ou seja, o pior inimigo é nós mesmos. O nosso inimigo é nós mesmos. Mas por que é sempre igual? Porque faz 60 anos que eu estou casado, é assim, o mundo é repetição, então as pessoas não se dão conta. Esse dia, mas a galinha é muito caro. Eu digo, é caro para ti, cara, mas cara, tu não está vendendo galinha. Eu vi muito tempo atrás um fabricante de vinho, que vendia um dos vinhos mais caros do Brasil.
esse vinho não é caro, ele é caro para ti, você recebe pouco. Essa é a realidade, ou seja, você... Eu entendi o que tu quer dizer. Então é o seguinte, a destruição contra, da comunidade. É a mesma coisa da rede social. A gente muitas vezes se incomoda com alguma coisa que é só você simplesmente ignora, não faz nada, como o Pablo falou, não faz nada, só que daí a gente não faz nada para alguma coisa que deveria fazer e para aquilo que a gente deveria deixar então passar, a gente fica lá cutucando, né? Mas é que é o seguinte, se eu for para Bahia e comer algo apimentado lá, eu não posso dizer que está ruim. É ruim para mim. Sim. Agora, fica para mim isso. Agora, eu não preciso disso, porque para o Pablo pode ser bom. Agora, é uma cultura milenar que eles fazem isso. Qual é o problema? Então, é o seguinte, ó, a gente tem muito poder, acha que tem que destruir, e a gente acaba, nós temos esse poder. O poder hoje da língua, eu diria que é maior do que o poder policial. 11h58, quase acabando o programa aqui. Deixa eu passar um recadinho da Isabel pertinente, tá? A Isabel diz o seguinte, olha, eu concordo plenamente em comprar no comércio local, mas de vez em quando, né, esse comércio local abusa no preço, né? Tem um mercadinho perto da casa dela lá no Rio que os preços são abusivos, são 3 vezes maior do que o preço normal, então ela prefere comprar em outro lugar. Quando a gente fala, é pertinente o que ela fala, eu quis fazer questão de pontuar aqui, porque não é todo o local que merece a nossa atenção. Mas, assim, quem não merece é só não comprar, não existe no comércio local hoje 3 vezes mais caro, ou seja, significa pode ser que algum produto tal de promoção tal, mas não existe. Tu quer dizer que um produto de uma loja está 10 pila e na outra está 30, 3 vezes é 30. Assim, a diferença hoje, eu acompanho os grandes. Mas quando ele está falando é que tem redes, Gasparim, que compram num volume, eles conseguem oferecer um preço diferenciado. Mas o que é 3 vezes? Uma caixinha de fósforo, se você comprar no supermercado é uma coisa, se você comprar agora numa lancheria tal, é diferente. Agora, a gente tem que pensar que tipo de produto, tá? Então, mas eu vou dar um exemplo, então, já que você está falando, vamos tornar claro. Por exemplo, eu mesma comprei esses dias numa rede, não comprei, mentira, estava na rede que estava vendendo banana 99 centavos. O preço do quilo da banana médio é em torno de R$6, né? O quilo. Então, quer dizer, sim, estava vendendo 3 vezes mais barato. Por quê? Porque estava dando a banana para vender outras coisas. Então, existe uma lógica, estratégia de mercado. Eu acho que a população, Gasparim, tem todo o direito de aproveitar. Tem gente que, por exemplo, na sua cesta básica nunca tem banana. Naquele dia ia ter. Tudo bem. Não é disso que nós estamos falando, é o seguinte, né? Nós podemos ter o programa inteiro hoje. É preço de venda e política de preço. Isso. Então, eu dou a banana para exatamente você for lá e comprar R$500 comigo. Aí nós precisaríamos ter uma educação financeira. É muito importante isso, tá? Eu acho que eu posso dar a água a 50 centavos a garrafinha, só que se eu pensar como consumidor, eu teria que comprar só a água. Porque do lado, não existe milagre, entendeu? Do lado vai ter uma coisa que eu vou colocar... Sim, entendeu? É fato. Bom pensar na comida, aquilo é a coisa mais cara do mundo. Sim, e tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, às vezes, de um estabelecimento desses que vende, às vezes com preço, como não vou aqui entrar na seara mais caro, mais barato. Sim. Tem lugares mais baratos, mas que ele está vendendo por X preço, mas ele abre no domingo, coisa que outros não abrem, ele fica um pouco mais além da hora. Então, me parece que a gente, às vezes, o que a gente tem que fazer é o que para mim tem valor de positivo, e naquilo que tem valor de positivo eu me contentar, me regozijar com aquilo que é bom e não só me preocupar com o que não é também ser alheio ao mundo, né, Pablo? A pessoa que tudo é lindo vive em Nárnia. Não, a gente sabe que tem coisas que estão erradas, etc. Se insurgir civilizadamente pelo aquilo que não merece estar ali, mas ao mesmo tempo também ter a capacidade humana de se exaltar com as coisas boas. É disso que a gente está falando, né, no frigir dos ovos, né? E pontualmente tem N coisas. Não é só comércio, né? Nós estamos falando, não é só comércio. Na verdade, hoje o local tem muito mais a ver a serviço, né? Sim. Hoje é tudo, assim, o serviço seria mais local. Mas assim, se tivesse esse produto mais caro, claro que, porque eu falei há pouco, né? A amizade nunca vai se envolver com dinheiro. Não fecha, ou seja, dinheiro é uma coisa, amizade, conhecimento é outra. O que eu falei é que, de repente, assim, a gente não pode, e a mesma coisa. Se você viu essa banana, você tem que entender que aquilo é uma política de preço de venda.
para chamar os restantes, Sim, né? sim, Então é o claro. seguinte, ó, eu posso botar o radite lá a 50 centavos, só que no fim você vai lá e gasta R$500 e Sim, você levou sim. só um façoleto, Sim, né? sim. De radite. isso. Isso Foi é o brinde, política. foi o brinde, é fato, Pessoal, isso, me desculpe, mas assim, eu estou há 30 anos lecionando isso. Sim, Isso sim. é coisa que a gente Assim faz como teve diariamente. gente que entrou só comprou radite, né? Tudo É, bem, sim. aquele dia ganhou uma. Também, qual é a capacidade de um ser humano de comer radite? Né? É comprar de todo mundo, né? Pablo, para fechar. Olha, para fechar, eu tenho duas considerações. Hoje em dia há um prazer, e é quase uma patologia, há prazer nas pessoas de manter as mãos ocupadas com pedras para atirar nos outros, do que ter as mãos vazias para aplaudir e incentivar. E aí nós temos que descobrir as razões dessa patologia. Por que isso? Aí está a onda do cancelamento, aí está uma série de coisas. E eu gostaria de fechar dizendo o seguinte, eu tenho uma amiga de 96 anos, eu já falei isso e vou falar de novo porque é pertinente, que ela diz assim, Pablo, quando eu tinha dentes, eu pouco sorria e não gargalhava. Agora que eu não posso ter os meus dentes, por causa da idade, eu acho graça em tudo e dou as minhas gargalhadas. Que bom estar com o que Pablo bonito. aqui, É né, ótimo, Beverly? é ótimo. A própria, desculpe até a nossa ouvinte, né, mas assim, ó, a minha exaltação, mas no papel aqui, tá, pessoal? Eu chuto, eu mordo e o Pablo assopra. A sobra. Que ótimo, a gente tá gargalhando isso aí. pra isso que Obrigada. existe. Obrigada pela presença, Gasparim, Pablo. Até semana que vem, tá? Até semana que vem, obrigado. A gente se encontra lá, o conteúdo fica disponível em vídeo no Facebook, facebook.com.br Rede Tua Rádio, e também gravado, agora já está disponível também no